Oi, pessoal. Aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma brasileira e psicóloga morando no Japão. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assunto bem sério, bem difícil, e que virou um jargão popular, há muitos anos já. Isso é internalizado na nossa sociedade. É o fato de que os homens não choram, que o homem não sofre, que o homem não liga, o homem não se importa. É uma das maiores mentiras, uma grande bobagem, uma grande estupidez, essas afirmações que são internalizadas pelos homens. Infelizmente, a gente se depara ainda com esse tipo de coisa que só afasta o homem de entrar em contato com os próprios sentimentos, e isso tem consequências assim devastadoras, inclusive eu pensei em gravar sobre isso porque essa última edição da revista Alternativa, aqui no Japão tem uma revista, gente, que é gratuita, e nós pegamos no supermercado brasileiro, em vários lugares, lojinhas brasileiras. E a edição agora é 608, que tem na capa, eu até esqueci de tirar a foto para colocar aí, a capa tem uma mãe e uma filha discutindo, como se fosse o tema desse mês, ou dessa semana, é conflitos de gerações, Mas na página 60, que é a coluna do consulado, tem um alerta sobre a saúde mental e prevenção ao suicídio. E me chamou bastante atenção porque esta matéria, ela demonstra aqui um número, uma estatística bem assustadora, assim, de suicídio masculino, do sexo masculino. E de 2015 até 2022, aconteceu mais ou menos umas 135 brasileiros residentes aqui no país tiraram a própria vida aqui no Japão, sendo que 82% eram do sexo masculino. Acho que infelizmente tem muitas coisas ao redor desse cenário, com certeza, que influenciaram esta atitude, essa escolha, o não pedido de ajuda, devido às vezes a conflitos, devido à perda de emprego, insegurança financeira, sem perspectiva, é o que fala aqui na matéria. Inclusive nessa matéria, diz que tem ajuda para pessoas que não podem pagar terapia, a pessoa não pode pagar um psicólogo, tem aqui ajuda, tem um projeto Tsuru, tem várias coisas aqui que eles colocam para quem não pode pagar, mas que sabe que precisa de ajuda, para buscar ajuda. Mas aí eu pensei nesse tema do homem não chora, porque, de certa forma, é uma consequência também da cultura de que o homem tem que aguentar tudo, de que o homem precisa suportar algo que é do humano, da estrutura humana, a angústia, e como se tivesse que suportar calado, não pudesse pedir ajuda, que não pudesse experimentar as dores e os sofrimentos, é como se tivesse que ser sempre forte, sempre firme, e não é bem assim. A gente chora assim que a gente nasce, nossa primeira experiência de desamparo, nosso primeiro trauma, assim, no decorrer da vida a gente vai experimentando outros, mas o choro, entrar em contato com a angústia já acontece assim que a gente nasce. Nós seremos afetados nessa vida por diversas experiências de vida que vão nos deixar marcados, não tem como a gente escapar e sair ileso disso. E aqui no Japão, principalmente os homens, nessa questão do trabalho, para quem trabalha em fábrica, é bem pesado, é bem difícil, a gente vê esse número alarmante dos suicídios, mas você sabe também que tem relação com essa carga horária e com o trabalho duro, o trabalho braçal, que destrói, que acaba realmente com o corpo, com a mente. Eu lembro que eu até fiz uma brincadeira uma vez, que as mulheradas vão me cancelar, mas eu lembro quando eu fui trabalhar em fábrica, eu falei, olha, eu não quero trabalho de homem, não quero igualdade de gênero aqui, porque eu via o trabalho deles e, meu Deus, não quero trabalhar nisso, porque é pesado, é difícil, não dá pra gente se comparar, a mulher precisa realmente de um trabalho mais leve,
né? Existem trabalhos mais tranquilos para as mulheres, porque a maior parte de trabalho aqui para os homens é muito difícil, é muito duro. E essas afirmações, elas acabam, assim, retirando o poder do sentir, né? O poder de entrar em contato com aquilo que faz parte da estrutura humana. Muitas vezes os homens, eles possuem um modo, né, de existir, de se colocar no mundo, de estar aí na vida, de um modo muito mais automático de levar as coisas, ou estruturalmente, né, que foi internalizado ali, que ele precisa ser forte e precisa ser mais pragmático, mais frio, calculista, mais racional. Então, essa racionalização, ela entra como uma defesa também, né? Na psicanálise a gente vê isso, que a racionalização é o quê? É algo que te afasta de sentimentos, né? Você não vai entrar em contato com afetos. Então, a frieza é como se fosse um poder, né? Então, demonstra força, demonstra o quanto, né, o homem tem a masculinidade ali operando, né? Só que as perdas, né, os altos e baixos, os momentos difíceis no decorrer da vida, né, a gente vai experimentar momentos em que nós estaremos mais vulneráveis. E os homens também, né? É que a mulher, ela consegue pedir mais, falar mais, reclamar mais, colocar para fora, né, pedir ajuda. Então é um pouco mais comum você ver as mulheres, né, pedindo ajuda, fazendo terapia, indo buscar, questionar, buscar os porquês, enfim, tentar se entender. E o homem vai ficando naquela vida um pouco mais mecânica, racional, fria, tem que aguentar, tem que suportar, é que eu sou homem, é que é assim mesmo. Eu já ouvi muita coisa nesse sentido aqui, principalmente até sobre o Pauahara que a gente falou no outro vídeo. Eu já ouvi pessoas falarem, mas eu tenho que aguentar porque eu sou homem, porque é assim mesmo. Então tem essa coisa, em primeiro lugar, do fato de ser homem. E aí faz com que o homem pense que ele não tenha potência, que ele não seja forte, macho alfa, porque se ele chorar, entrar em contato com sentimentos, ele é um fraco, né? Ele não é digno da masculinidade. Então, infelizmente, esse tipo de afirmação faz com que as pessoas adoeçam muito, né? Faz com que os homens adoeçam. E essa reportagem demonstra isso, né? As coisas que estão acontecendo aí que muita gente às vezes nem fala, né? O número de suicídios é muito maior entre os homens. Então é algo a se pensar, né? Algo para a gente refletir. Muitos homens, quando se encontram vulneráveis, eles não conseguem lidar com o sofrimento, não conseguem pedir ajuda. Parece que não existe esse espaço para falar, né, sobre seus medos, suas inseguranças, suas fraquezas, né, sobre a angústia, sobre as dificuldades do dia a dia, às vezes sobrecarga, e também sobre os seus limites, né, porque é impossível você suportar e aguentar tudo. É como se tivesse que aguentar tudo calado, tudo sozinho. Só que nesse aguentar, que é um significante de sobrecarga, né? Você aguenta cada vez mais coisas em cima de você. O eu, né? O peso dos sentimentos vai sobrecarregando o eu. E todo aquele peso desses sentimentos, tudo que não é processado, que você só vai engolindo, acaba, né, não sendo elaborado, digerido. E aí podem acontecer esses tipos, né, de situações muito difíceis, né, devastadoras e definitivas. A angústia, ela vai sair de alguma forma, né, e de uma forma muitas vezes destrutiva quando a pessoa não busca ajuda. Na maioria das vezes pode sair em direção a si mesmo, porque o eu, né, quando está em sofrimento, tenta se aniquilar, né, o sofrimento se volta ali contra si mesmo. A pessoa se ataca. É importante se perceber, se conhecer, pedir ajuda, né? Sair deste lugar que te colocaram de silêncio, né? Que impõe esta força infinita, né? Porque nada é infinito, tudo tem limite, principalmente o sofrimento. É preciso ir em busca de apoio, né? Tanto aqui no Japão quanto no Brasil. Tem muita gente assistindo, às vezes está no Brasil.
E no Brasil, você, se não tem condições de pagar um terapeuta, um analista, um psicólogo, você pode procurar as escolas de psicanálise, né, as escolas que são bem conceituadas, elas têm a clínica escola, que atendem por um valor, às vezes simbólico, às vezes, né, algo assim que não é um valor que realmente seria cobrado por sessão, por exemplo. Tem a clínica escola também das faculdades, né? Quando eu me formei, eu lembro que a gente tinha a parte do estágio obrigatório, que é atendimento clínico, para quem escolhe, né, atender a população. Então, em toda a faculdade que tiver o curso de psicologia, você tem a clínica escola, que são, né, os profissionais do último ano, os estudantes do último ano que estão prestes ali a se formar, que já fizeram outros estágios também, eles estão ali para acolher e às vezes até te direcionar para algum outro lugar, dependendo do caso, mas estão ali, né? Você tem um lugar para falar sobre as suas dores, caso você não tenha, né, condições financeiras de pagar a terapia, né, de realmente investir nisso. Isso não significa que você tem que guardar para si mesmo, né, e sofrer as suas angústias e, sabe, se calar. Você deve buscar ajuda. Aqui no Japão, nessa revista alternativa, eles colocam lá os anúncios também dos lugares que atendem, né, gratuitamente os estrangeiros, os brasileiros, os latinos, entre outros, né? Então, existe ajuda, existe esse lugar. É muito importante colocar em palavras aquilo que não está indo bem, né? As dores, o sofrimento. É importante você se cuidar para que você não precise seguir com a dor, né? Que você cuide da dor, que você trate a dor, que você dê um lugar de escuta e de fala para a dor, para o sofrimento. Porque a angústia, ela é um sinal, ela é uma bússola. Ela direciona, ela está apontando para algum lugar, para alguma coisa. Não é simplesmente medicar, né? Precisa falar sobre isso. O Dr. Jorge Cesarino disse que um afeto que produz pensamento, esse pensamento pode se fazer palavra, e a palavra pode se fazer um ato, e este ato pode escolher uma direção, pode construir uma realidade, né? Não há realidade sem palavra. Bom, o vídeo ficou bem longo, eu espero que tenha te ajudado a refletir, a pensar um pouco mais sobre si mesmo, sobre os seus sentimentos, né? E entrar em contato e não se apagar, não se anular, não se destruir, né? E não tentar manter esta imagem de super-homem, que homem não chora, né? Olha, você é um ser humano, e isso que importa, né? Então, tem os altos e baixos como qualquer pessoa, né? Se autorize a sentir e a viver, e ter também uma humildade de reconhecer que é assim mesmo. Às vezes a gente cai e depois a gente levanta, né, como diz o ditado. Então continue firme, não desista dos seus sonhos, dos seus planos, e peça ajuda se você precisar. Procure ajuda profissional. Um abraço, até o próximo vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e muito obrigada por assistir.